Yo no quiero quitar mucho tiempo a nuestro expositor, quiero presentarlo. Es el ingeniero Marcus Coimbra. Marcus es gerente de desarrollo técnico de mercado de una empresa hermana nuestra, el grupo Votorantim Cementos. Es una de las más grandes del mundo, es la más grande de Brasil. Brasil es un país hermano que está al lado nuestro y que tiene mucho desarrollo y muchas similitudes con el proceso que Bolivia y Santa Cruz específicamente está pasando. Marcus tiene más de 20 años en esta industria, trabajando muy de cerca en distintos niveles, en distintas jerarquías dentro de Votorantim, dentro de la cadena de cemento, y en este momento se desempeña como gerente de desarrollo técnico de mercado de la cementera más grande de Brasil. Marcus, te agradezco muchísimo el tiempo. Marcus va a hablar en portugués. Yo sé que todos vamos a poder entender sin problema ninguno. Cualquier duda igual la va a desarrollar y va a hablar más lento. Y al final de su exposición o entre medio está el chat abierto para que ustedes puedan ir preguntando dudas o que quieran participar de alguna manera, solicitando que aclare algunos temas o profundice con algunos temas, que Marcus está para eso y con gusto lo va a hacer. Marcus, bienvenido. Tienes toda la audiencia de Bolívia y de Itacamba escuchándote. Obrigado, Miguel. Agradeço a oportunidade. Como você comentou, já tivemos algumas oportunidades de trabalhos conjuntos com a Itacamba e pretendo aí nesse tempinho que temos de bate-papo passar uma série de informações e conhecimentos para vocês, compartilhando aí esses 20 anos que eu tenho de experiência dentro da Votorantim com argamassas, morteiros. Hoje vamos falar bastante sobre morteiros, então fique à vontade aí para perguntar e tirar dúvidas. Vou começar rapidamente aqui apresentando o grupo Votorantim Cimentos, quem somos, né, o que fazemos. Então, a Votorantim é um grupo que tem várias empresas, e dentro dela a Votorantim Cimentos, que é a empresa onde eu atuo, mas ela passa também por alumínio, metais, aço, energia, suco de laranja e finanças. Ela está presente em 19 países, com um total aí de 36 mil funcionários, com mais de 100 anos de história, e um resultado de EBITDA em 2018 de quase 7 bilhões de reais. A Votorantim Cimentos, que é uma das empresas do grupo Votorantim, ela tem um volume hoje de venda de quase 31 milhões de toneladas de cimento, com uma receita líquida aí de 2,6 bilhões de reais e um EBITDA de 2,6, tá? A Cimentos está presente em 11 países, 11 mil empregados, é a primeira no Brasil e a sexta no mundo cimenteira, e tem uma capacidade global instalada de quase 52 milhões de toneladas. Vários produtos são fabricados dentro da Votorantim Cimentos, então, além do cimento, argamassa, agregado, produtos para acabamento, concreto, rejunte, insumos agrícolas, e agora também atuando muito forte na parte de coprocessamento, indo para o caminho de sustentabilidade. Essas são algumas marcas de produtos dentro da Votorantim Cimentos. A Engemix é a principal concreteira, a maior concreteira também do Brasil, do país, e dentro da linha de argamassa, Votomassa e Matrix também é a líder. Então, ela com isso tem bastante experiência e muita coisa aí para contribuir e compartilhar com vocês. Ok? A primeira fábrica de cimento foi constituída em 1933 e desde lá, então, a empresa vem se desenvolvendo e crescendo bastante. Falando um pouquinho, né, quem sou eu? Hoje eu estou atuando na empresa como gerente de desenvolvimento técnico de mercado. Essa é uma área que faz um trabalho consultivo, técnico, para o mercado, para os clientes, em todos os segmentos, segmento imobiliário, segmento de indústria, segmento de varejo, de lojas de materiais de construção, e essa é a equipe hoje que compõe a estrutura de desenvolvimento. Nós atuamos em 4 frentes principais, então a primeira delas é a capacitação. Então, em
2019, nós fizemos todos esses treinamentos aqui, que no total somam praticamente 600 treinamentos. Nós fizemos 800 homologações de produto, e são trabalhos técnicos feitos em obra, junto ao cliente, validando o produto, identificando e tentando trabalhar as melhores soluções para cada tipo de obra. Tem uma parte forte de relacionamento com os stakeholders, os principais influenciadores, e aí, além dos clientes, tem projetistas, calculistas, universidades, consultores de mercado, enfim, e toda a parte de assistência técnica de produtos da Votorantim. Okay? Eu começo a apresentação falando um pouco uma provocação, né, de inovação. Né? A empresa ela tem enraizada nela sempre o vontade de inovar, de fazer diferente, ser a primeira a fazer isso. Né? E hoje a gente vive um cenário de mercado muito fluido. Né? Existe uma fala aí do Bauman, que é um professor de sociologia bastante respeitado no mundo, que diz que nós vivemos hoje numa sociedade líquida com organizações e empresas sólidas, né? Ou seja, o mercado e a sociedade mudam o tempo inteiro. E para que a gente possa acompanhar essas mudanças, e dentro do nosso setor isso é muito representativo, a gente tem que inovar o tempo todo. Inovar não significa lançar novos produtos ou produtos inovadores, mas, na maioria das vezes, é fazer as coisas de forma diferente, e, para isso, você precisa também enxergar as coisas de forma diferente. O segmento da construção civil, ele, no mundo inteiro, obviamente, em cada país, em escalas diferentes, mas vem exigindo uma mudança muito rápida do processo construtivo. Sair do sistema tradicional de construção e ir para um sistema industrializado, com mais economia, com menos desperdício, cumprindo à risca as normas técnicas, a complexidade dos sistemas construtivos, trazendo sempre a questão de sustentabilidade também. Então, muitos lugares, muitos países, a questão de sustentabilidade ela já está intrínseca ao sistema, intrínseca à construção. Se você não cumpre determinadas exigências, normas, você simplesmente não consegue fazer as aprovações de projeto ou, às vezes, construir em determinadas áreas. E isso é muito positivo. E em sistemas de revestimento de morteiros, nós temos uma situação no Brasil, que eu acredito que aconteça também na Bolívia, onde, mesmo fazendo alguns controles no processo executivo, durante ou após a execução, ainda assim aparecem problemas, né? E nós vamos discutir um pouquinho como que nós podemos minimizar ou até eliminar esses problemas. Esse é um exemplo, alguns vídeos que eu trouxe do que tem acontecido no mundo hoje, né? Os sistemas construtivos ele vem ganhando espaço, né? Se fala muito hoje em construção 3D. Esse primeiro vídeo aqui que eu botei mostra um pouquinho uma construção 3D de casas sendo executadas na China. Existe um caminho longo aí para ser transcorrido para isso viabilizar e ser realmente fazer parte do processo construtivo, mas ele vem avançando, né? O segundo vídeo traz aqui um exemplo de sistemas construtivos totalmente industrializados e mecanizados, que a gente já tem aplicado aqui há alguns anos na construção civil do Brasil, e que eu vou agora, um pouco para frente, detalhar para vocês como que ele funciona, quais são as suas vantagens, a sua importância e o que ele traz de benefício. E o último vídeo aqui são novas tecnologias que vêm aparecendo a favor aí da qualidade do controle, como, por exemplo, o uso da termografia. Também vamos falar um pouquinho sobre isso com vocês. O que implica esse processo de industrialização da construção?
Em primeiro lugar, muda-se muito o modelo logístico, não só a logística de abastecimento até a obra, mas principalmente a mudança da logística dentro dos canteiros de obra. Ou seja, quando você passa de um sistema construtivo, que eu vou também entrar um pouco em detalhe, mais básico, mais rudimentar, para algum que tem um pouquinho de mecanização, um pouco mais de tecnologia, isso muda e traz muito benefício para dentro do canteiro de obras. O outro ponto é a migração de materiais básicos para processos construtivos mais completos. Ou seja, você sai de um canteiro de obra que é uma linha de produção e passa para um canteiro de obra que é mais uma linha de montagem. E isso a gente já começa a observar, pelo menos no Brasil, muito mais acelerada do que a gente tinha alguns anos atrás. E eu vou passar algumas informações sobre isso também. Um outro ponto é uma demanda por um melhor nível de serviço e de controle produtivo. Inquestionavelmente, a industrialização traz isso com ela. E, necessariamente, uma maior proximidade com os clientes. Por quê? Para implementar conhecimento, para implementar tecnologia dentro das obras, é necessário entender a necessidade do cliente, entender quais são os problemas e dificuldades que o cliente enfrenta no canteiro, e não são os mesmos, cada canteiro tem a sua dificuldade, a sua necessidade, vamos passar também por alguns exemplos disso, e entender isso faz com que você contribua com o cliente com soluções melhores e que trazem ganhos para as duas partes, tanto para a indústria quanto para o mercado. Então, eu vou mostrar aqui algumas práticas tecnológicas, né? Primeiro, dividindo em sistemas construtivos, para facilitar um pouco o entendimento, eu dividi isso em 3 sistemas. Um sistema tradicional, um sistema racionalizado e o que é um sistema industrializado, trazendo aí alguns exemplos. O sistema tradicional é o que a gente mais vê em construções de média a pequena no Brasil. E são aquelas construções onde você observa, dentro do canteiro de obra, ainda o uso de escoramentos de madeira, o reaproveitamento, um alto índice de desperdício, um baixo nível de controle executivo. Essa segunda foto mostra um exemplo de uma alvenaria executada completamente desalinhada, completamente fora do pilar. A terceira foto mostra uma estrutura executada com dimensões muito diferentes da alvenaria de vedação. E isso incorre numa série de problemas que passam por desperdícios, passam também por problemas que a gente chama de patologias num espaço muito curto da obra. Vou entrar em alguns exemplos e alguns detalhes também. Temos sistema racionalizado, é aquele onde você já tem o uso de formas metálicas, paredes moldadas em loco, né? No Brasil tem ganhado com muita velocidade espaço os sistemas de paredes de concreto, muito voltado inicialmente para construções de baixa renda, que precisa ter uma velocidade muito grande construtiva, mas que hoje, com o entendimento da tecnologia e o aperfeiçoamento dessa tecnologia, passa também a ser bastante procurado até para padrões médio e, em alguns casos, alto, certo? E aí tem alguns exemplos aqui de paredes de concreto, nesse caso, para uma casa popular. Aqui um conjunto habitacional sendo executado aí em paredes de concreto. Como eu comentei, prédio, esse prédio aqui já é um prédio de médio padrão, sendo executado na cidade de São Paulo. E, por último, nós temos sistemas industrializados, onde se usa muito o pré-moldado. E aqui no Brasil, algumas construções elas já estão caracterizadas por esse modelo construtivo. Por exemplo, aeroportos, portos, shoppings, hotéis. Então, isso vem ganhando espaço e vão contribuindo para que a gente tenha cada vez mais a industrialização presente nos canteiros.
Em caso de habitação, no mercado imobiliário, começam a surgir os painéis fabricados, pré-fabricados de fachada também. Não é muito comum ainda, mas já começa. Estou trazendo aqui alguns exemplos para que vocês possam entender e ilustrar claramente aí o que difere um sistema do outro, né? Outro sistema que vem ganhando espaço é a construção híbrida, é aquela que mistura o concreto com as estruturas metálicas. Aqui um exemplo do banheiro pronto, né, que isso já existe há bastante tempo, mas que hoje ele começa a ganhar escala no Brasil com diversos tipos de construção. Passam aí também por construções de shopping, de hotéis principalmente, né, mas até de construções residenciais, prédios residenciais já começam a utilizar. E dentro desse cenário, que é onde eu vou entrar e vou explorar mais a minha apresentação, entra também a argamassa, morteiro projetado. E ele vem ganhando espaço porque, dentre os problemas que acontecem hoje na construção civil no Brasil, sem sombra de dúvida, uma das que são mais representativas, que é a mais representativa, são as patologias nas fachadas dos prédios, com fissuras, descolamentos de cerâmica, descolamentos de reboco, infiltrações. Para vocês terem uma ideia, só na cidade de São Paulo, o ano passado havia um passivo, uma dívida potencial de aproximadamente 500 milhões de reais em problemas de fachada, né? E a argamassa, morteiro projetado, ele reduziu isso drasticamente. E eu vou mostrar o porquê disso, né? O que é um sistema de projeção de argamassa? É uma forma de você racionalizar a etapa de morteiros dentro da sua obra. E para que isso aconteça, existem uma série de exigências que precisam ser cumpridas, mas que elas não são complicadas de serem implementadas na obra. O que nós vemos fazendo ao longo dos anos é mudar a consciência de cada uma das construtoras para migrarem da argamassa misturada e produzida, né, do morteiro produzido e misturado dentro do canteiro de obra, para o uso de morteiros industrializados e, dentro do possível, projetados. Isso aqui é uma foto que mostra uma questão técnica importantíssima do desempenho da qualidade de morteiros, que é a aderência. Quando eu faço uma comparação de uma argamassa aplicada manualmente com uma colher e um morteiro aplicado de forma projetada, essas figuras mostram claramente como que a aderência dessas argamassas se desenvolvem no substrato. Quando se aplica a argamassa manualmente, se criam pontos, são esses pontos mais escuros, cinza, de aderência. Quando você aplica morteiro projetado, ele entra em contato em praticamente 100% da superfície, 100% do substrato, ao contrário da argamassa aplicada manualmente, onde você fica com vários pontos, que são esses pontos cinza claro, com baixa aderência, baixo contato. E isso, com o tempo, é um dos fatores que gera a perda de aderência da argamassa. Aqui temos um outro exemplo de como a aplicação manual de morteiro também influencia na aderência. Isso foi um estudo feito na Universidade de Goiás e na Universidade de São Paulo, no Brasil, que mostra o efeito da posição de lançamento do morteiro na parede e o desempenho de aderência. Então, quando o profissional da obra lança a argamassa a alturas acima da sua cabeça, se você traz aqui para o desempenho de aderência,
vocês vão observar que são os menores valores. Quando ele aplica a argamassa na altura do tronco, é onde se obtém os melhores valores de aderência da argamassa. E quando ele aplica abaixo do tronco, são valores intermediários. Então, isso mostra que a posição de aplicação da argamassa é um fator de influência na qualidade. Quando esse mesmo estudo foi feito para morteiros projetados, houve ainda uma diferença para a altura acima da cabeça ou na altura do tronco e abaixo do tronco, porém, essa variação foi muito menor. É praticamente imperceptível os resultados de aderência. Isso porque, independente da posição em que o funcionário está segurando a projetora de morteiros, ela está a uma distância sempre igual e com uma força, com uma energia de aplicação também sempre igual. E isso aqui é um dos grandes motivos que se eliminou os problemas de desplacamento de morteiros da fachada ou da parte interna das edificações, dos prédios. E a Votorantim, ela tem trabalhado e tem ampliado a sua participação no mercado com algumas soluções que aumentam bastante o nível de industrialização desse processo. Então, hoje ela tem tanto argamassas ensacadas para projeção, né, morteiros ensacados para projeção, quanto silos, onde esse morteiro é fornecido a granel. E quando se trabalha com um silo, existem uma série de equipamentos, que eu vou mostrar um vídeo para vocês mais para frente, que mostra como esse processo funciona praticamente sem o uso de mão de obra. Dentro da linha de morteiros ensacados, a Votorantim atua com vários tipos de morteiro, tanto para fazer o assentamento da alvenaria, seja ela alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural, grautes, para quando se trabalha com alvenaria estrutural, o chapisco, não sei como chama na Bolívia, mas se alguém puder me ajudar, que são aquela argamassa aplicada muito fina e entre os blocos, entre a alvenaria e o morteiro, que servem para dar aderência, melhorar a aderência da argamassa. Você tem argamassas de morteiros de regularização, morteiros que fazem tanto o papel para assentamento de alvenaria, quanto morteiros para revestimento, para regularização, e morteiros de contrapiso. Agora eu vou tratar um pouquinho, mostrar para vocês a grande diferença de qualidade que existe entre morteiros industrializados para morteiros produzidos dentro do canteiro de obra. Hoje, o grande competidor dos morteiros industrializados são os morteiros produzidos no canteiro. No Brasil ainda é assim. Para vocês terem uma ideia, o mercado tem crescido bastante, mas hoje no Brasil, ainda 90% do mercado, os morteiros são produzidos no canteiro de obras, não são industrializados. E a gente tem ampliado aí bastante, ano a ano, o consumo dos morteiros industrializados. No Brasil, ele é feito como? O uso do cimento, da cal e da areia. Mas essa é uma foto que ilustra bem a falta de controle na produção de morteiros em canteiro. A areia ela é estocada em contato com o terreno da obra, com o solo da obra, sem nenhum tipo de proteção à umidade. A produção é feita ao céu aberto. Muitas vezes o produto cimento e cal são estocados em galpões próximos,
mas você precisa de uma quantidade muito grande de mão de obra para produzir essa argamassa, transportá-la e aplicá-la. E aí eu vou trazer, então, um comparativo para vocês entre várias vantagens, desde os insumos, dos materiais que são utilizados para produzir a argamassa, até a sua aplicação e os materiais que são produzidos são usados na produção de morteiros industrializados. E com isso mostrar para vocês todo o risco, por um lado, de se produzir morteiros no canteiro e todas as vantagens e segurança de comprar os morteiros industrializados. O primeiro ponto é relacionado à areia. Eu comentei agora há pouco. Normalmente, a areia utilizada para a produção de morteiros no canteiro de obras fica estocado ao céu aberto e fica estocado em contato com o solo. Isso é espaço para contaminação. Tá? E no Brasil, um ponto que tem sido muito questionado e muito acompanhado, fiscalizado, são as reservas de areia natural por questões ambientais. Hoje, muitos areais, que a gente chama aqui, né, são as áreas de extração de areia, foram fechados. Então, abriu espaço para a produção da areia industrializada, feita com calcário, né, moída e separada por granulometria em diferentes tamanhos de grão e utilizadas pela indústria na produção desses morteiros. Um outro ponto é que a areia natural, normalmente utilizada para a produção de morteiros no canteiro, elas sofrem um processo chamado inchamento, quando elas entram em contato com a umidade. E isso faz com que haja um erro na dosagem, no traço do morteiro produzido no canteiro. Por quê? Porque na maioria dos canteiros, a areia ela é recebida úmida. E essa umidade faz com que ela enche, então o construtor está sempre recebendo uma quantidade menor de areia em função desse inchamento. E isso acaba gerando erros na produção da argamassa, no traço do morteiro dentro do canteiro, quanto o desperdício. Outro ponto é que, normalmente, a areia natural ela não possui o controle granulométrico, ou controle do tamanho dos grãos. Normalmente, ela vem muito uniforme. E a areia industrializada, que é utilizada em morteiros industrializados, ela usa frações de areia de diferente tamanho. E isso gera o chamado efeito de empacotamento. Esse empacotamento reduz o consumo de cimento, a necessidade do consumo de cimento, e garante uma argamassa mais fechada, menos favorável a fissuras, menos favorável à absorção, à permeabilidade da água. Isso tudo gera um produto com maior durabilidade. Eu trago um resumo das perdas associadas à areia. Então, a primeira perda é quando o construtor recebe areia úmida dentro do canteiro. Como eu expliquei, ela é inchada. E esse inchamento faz com que ele compre uma quantidade e receba outra. O outro ponto negativo é a forma de estocagem da areia, que abre espaço para contaminação com outros materiais e solo, e também para baixo ou para nenhum controle de umidade dessa areia, que depois vai influenciar na relação água-cimento do morteiro, e isso pode impactar na resistência, no aparecimento de fissuras, e que vai impactar lá na frente também a durabilidade do morteiro.
Outro ponto é que quando você compra areia natural, dependendo do tipo de acabamento que o morteiro vai dar, você precisa peneirar essa areia para remoção da fração grossa da areia. Isso pode representar um percentual de até 10 a 15% de perdas. E, por último, é a questão da dosagem da areia. Como essa areia normalmente está úmida, ela também está inchada. Então, o que acontece é que no traço, na receita de morteiro definida para a obra, a areia ela é calculada seca. Como ela está úmida e inchada, o profissional coloca no traço, na receita, menos areia, e isso representa que você está desperdiçando cimento, porque você está mantendo a quantidade de cimento para uma menor quantidade de areia. Um outro ponto é o uso de aditivos nos morteiros industrializados. Existem vários tipos de aditivo, mas dois são os principais. O primeiro deles é o aditivo incorporador de ar. Ele tem várias funções dentro do morteiro. A primeira delas é que ele dá à argamassa essa característica de plasticidade, de coesão, que durante o processo de aplicação é muito importante para que garanta que a argamassa, que o morteiro, quando é chapado, é aplicado no substrato, ele tenha a aderência a esse substrato. E essa aderência é importante, na verdade não chama nem aderência, o primeiro contato do morteiro com o substrato se chama adesão inicial. É aquele momento em que a argamassa, o morteiro, encosta na parede e não cai. À medida que esse morteiro perde água para o substrato, é que se começa a formar a aderência. Então, se você tem uma argamassa com um nível de plasticidade e coesão alto, e o incorporador de ar, o aditivo incorporador de ar, dá essa característica à argamassa, então você melhora o desempenho dela já no estado endurecido. Além de ser muito boa para o pedreiro. Há um ganho de produtividade do pedreiro também, porque ele não tem retrabalho. Ele vai chapando a massa, o morteiro, e ela vai ficando na parede, às vezes até com uma espessura um pouco maior. Um outro aditivo se chama retentor de água. Esse aditivo ele tem a função de também contribuir com a plasticidade e a coesão da argamassa, mas principalmente para dar a ela a condição necessária para ter umidade durante todo o período de hidratação do cimento. O que é muito comum acontecer no Brasil, e acredito que na Bolívia também, por causa do clima quente em muitas cidades, é que quando o profissional aplica o morteiro na parede, a água se perde muito rapidamente, tanto para o substrato, para o bloco, para a parede, quanto para o ar. E essa perda elevada e acelerada dessa água traz tanto o desplacamento precoce da argamassa ainda na fase de execução, e o mais grave, que são as fissuras. E essas fissuras depois geram infiltrações, geram desplacamentos, geram umidade dentro das edificações, certo? Quanto mais tempo eu retenho, eu seguro a água dentro da argamassa, mais o grão de cimento hidrata, maior a minha resistência, maior a minha adesão, menor o risco de fissuração e, com isso, eu tenho um ganho de durabilidade. Um outro ponto é a questão do rendimento, ou seja, esses dois aditivos, tanto o incorporador de ar quanto o retentor de água, e o fato dos morteiros industrializados, eles, como são vendidos ensacados, a areia está 100% seca.
ou seja, ela não tem nenhum tipo de umidade. Então, quando você mistura um saco, um bag de morteiro industrializado, você vai ter, depois de botar a água, o mesmo volume de massa que você tinha dela seca. Você não tem perda de massa de volume pela aproximação dos grãos dos grãos de areia quando você coloca água. Isso acontece na argamassa misturada em canteiro, no morteiro produzido em canteiro. Então, tanto o aditivo incorporador de ar quanto o retentor de água garante que você tem o mesmo volume de massa. E com isso, traz uma série de benefícios. O primeiro deles, e que é muito valorizado no Brasil, é o construtor saber a quantidade exata de morteiro que ele precisa para a obra dele. Como ele está comprando esse morteiro em bags, então ele sabe quantos bags ele utilizou na obra. Pela área que ele tem que preencher e a espessura do morteiro, ele sabe quantos bags. Quando vai para a produção de morteiros no canteiro de obra, se perde essa possibilidade de quantificar, porque você tem muita perda no processo, que passa pelo inchamento da areia, passa pelo estocagem da areia a granel, em contato com o solo e vários outros pontos. Então, aqui eu trouxe algumas questões relacionadas aos materiais utilizados para a produção de argamassa e que compõem o processo de industrialização. Ou seja, a partir do momento que eu paro de produzir morteiros no canteiro e passo a consumir morteiros industrializados, eu estou inserindo dentro do meu canteiro, na parte de materiais, muita tecnologia. Tecnologia que garante não só a qualidade e o desempenho dos produtos, dos morteiros aplicados, mas também traz uma redução razoável de desperdício e a possibilidade de controle. Agora eu vou trazer um pouco essa discussão de industrialização para outro tema, que são sistemas construtivos. Sistemas construtivos que envolvem morteiros. Hoje, no Brasil, quando se fala de morteiros, existem, dentro dos morteiros industrializados, 3 sistemas disponíveis. O primeiro deles são os morteiros ensacados, em bags. Os segundos são os morteiros pré-misturados e os morteiros bombeados. E aí, só para entender por que esses morteiros vêm ganhando espaço e as construtoras de médio e alto e grande porte têm parado, têm eliminado a produção de morteiros em canteiro, eu trouxe essa imagem, certo? Então, para se produzir um morteiro no canteiro, a dinâmica aqui no Brasil funciona da seguinte forma. Primeiro, você tem o recebimento dos insumos. Então, você recebe separadamente o cimento e a cal, a areia que é estocada em baias ao ar livre. Você precisa ter uma área central de produção de morteiros, e você precisa ter um sistema de transporte vertical e horizontal dentro do canteiro, que normalmente é feito aqui por elevadores de obra, e o transporte é feito em jirica, que são grandes carrinhos que cabem em torno ali de 100 a 150 litros de argamassa. Esse processo exige um elevado número de mão de obra, e vocês vão observar que tem um impacto muito grande também na produtividade. Quando você vai para morteiros ensacados, você elimina a necessidade de ter argamassas
dentro do estocadas ou os insumos, os elementos para se produzir morteiro dentro do próprio canteiro de obras, porque os morteiros chegam prontos para aplicação em sacos, eles podem ser estocados no próprio pavimento, no próprio andar, onde eles vão ser consumidos. E eles podem ser transportados para esses pavimentos fora dos horários críticos da obra. E isso acaba liberando o transporte vertical, os elevadores, para a obra executar outros serviços. E quando você utiliza os morteiros projetados, você aumenta também bastante a produtividade. Eu vou trazer alguns exemplos e alguns números. Então, como que funciona, né? O primeiro, quando eu recebo os morteiros ensacados, eu consigo recebê-los em pallets. E eu consigo fazer a descarga desse material de forma mecanizada, com esses caminhões que aqui no Brasil são chamados de caminhões trucados. Eu consigo deslocar esses morteiros ensacados com carrinhos, né? Ou seja, eu não preciso de muitas pessoas para fazer a descarga. Outra vantagem é na mistura. Eu posso eliminar aquela central de mistura que eu mostrei na foto anterior e consigo começar a produzir a argamassa no próprio pavimento. A gente chama isso de produção descentralizada. E o que faz com que um problema sério no Brasil, que é a improdutividade da mão de obra no início do período de serviço, às 7 horas da manhã, porque eles têm que ficar aguardando os morteiros serem produzidos e chegarem até os pavimentos, em todas as frentes de trabalho. Quando eu descentralizo isso nos pavimentos, eu consigo fazer com que a equipe de produção inicie os trabalhos no primeiro horário. Isso também é um ganho de produtividade. Outro ponto é que eu consigo estocar os sacos nos ambientes dos pavimentos e consigo utilizar argamassadeiras, que são esses equipamentos da última foto de baixo, que são muito mais eficientes e corretos do que as betoneiras, né? As betoneiras foram feitas para produzir concreto, formigão, e não para produzir morteiros. Esses são os equipamentos corretos para a produção de morteiros. Uma outra vantagem é quando eu utilizo os morteiros projetados. Então, eu consigo reduzir a mão de obra, reduzir o desperdício e perdas. Vocês vão ver nos vídeos que eu vou mostrar um pouco para frente, que quando eu aplico os morteiros projetados, praticamente não cai nenhuma argamassa no chão. A minha perda é próxima de zero. E quando eu utilizo a produção da argamassa no pavimento, eu elimino as etapas de transporte da argamassa e eu simplifico também o processo de sarrafeamento, que é o alisamento da argamassa. Também vamos ver isso em vídeo, ok? O que é necessário quando eu vou para um sistema mais industrializado, que são os morteiros projetados? Obviamente, eu vou precisar de uma infraestrutura e uma logística adequada no meu canteiro para que essa tecnologia, essa inovação, ela me permita, ou permita ao construtor inserir ou ter o ganho real de produtividade que essa tecnologia oferece. O que eu quero dizer é que para o construtor iniciar o uso dessa tecnologia, ele precisa se preparar. A preparação não é complexa, não é complicada, mas ele precisa se estruturar para que ele consiga ter todo o ganho que a tecnologia oferece.
certo? E a infraestrutura começa por energia nos pavimentos, nos andares, porque ele vai ter que ligar os equipamentos, tanto de mistura dos morteiros, quanto de projeção dos morteiros. Ele precisa ter água no pavimento. A partir do momento que ele descentraliza a produção, ele precisa levar energia e água. Ele precisa levar o produto. Eu já mostrei aqui imagens. É muito mais fácil você transportar o produto ensacado e já previamente dosado para o pavimento do que fazer a mistura no térreo, numa central de produção. E ele precisa ter, obviamente, os equipamentos adequados para aquela produção. Aqui eu trago alguns exemplos de equipamentos. Existem no mundo vários fabricantes deles, e todas as argamassas que a gente fabrica, que a Votorantim fabrica hoje, elas se adaptam a esses equipamentos, e normalmente os fabricantes, em geral, de morteiros industrializados, cumprem a especificação técnica para que seus morteiros possam ser misturados nesses equipamentos. Okay? Aqui existem mais alguns, eu não vou entrar em detalhe técnico desses equipamentos, mas fico à disposição depois para quem quiser mais informação. Ele vai precisar também de equipamento adequado. Vocês vão ver no vídeo daqui a pouco que essas réguas, elas são muito importantes para a produção, para a aplicação, para o acabamento dos morteiros projetados, tá? E elas são chamadas de régua H, são diferentes daquelas réguas de alumínio ou de madeira normalmente utilizado pelos profissionais, ok? Vocês vão entender daqui a pouco o porquê disso. E por isso, e por último, os equipamentos de acabamento, que no Brasil são chamadas de desempenadeiras, e elas podem ser manual ou as desempenadeiras elétricas. As desempenadeiras manuais, elas representam quase 100% do mercado. Okay? Outro ponto importante é o dimensionamento da equipe. Esse trabalho para a aplicação dos morteiros projetados, eles precisam ser acompanhados de uma equipe especializada. Muitas vezes, quando nós oferecemos no Brasil o sistema de morteiro projetado para algum cliente, esse é o maior ponto de preocupação, porque ele fica com receio, com medo de os profissionais que trabalham na obra dele não conseguirem se adaptar a esses equipamentos e a esse sistema construtivo. E nós já fizemos várias migrações de tecnologia de aplicação de morteiros. E existe sim um período de aprendizado, mas normalmente é na primeira obra. A partir da segunda obra, essa equipe já consegue executar com todos os ganhos de produtividade que o sistema oferece. Hoje se recomenda aproximadamente 4 pessoas por sistema, a 5 pessoas. Mas isso é muito relativo. Depende muito da característica de cada obra e da velocidade que se quer dar ao processo de produção. Então, nós já temos obras que existem equipes de 3 pessoas, outras de 4, de 5 e até de 6 pessoas. Então, isso vai por obra. E é muito tranquilo, é muito fácil de especificar, de chegar a esse quantitativo de cada equipe. Um outro item muito importante, então a gente já falou um pouco sobre a infraestrutura necessária para a produção de morteiros industrializados, nós falamos um pouquinho de equipamentos, ferramentas, de equipe, e agora vamos falar um pouco sobre procedimento e execução. Tá? Eu coloquei aqui nesse slide um ponto de questão de temperatura para aplicação,
Porque no Brasil, apesar de nós não termos grandes variações térmicas, como em alguns países da Europa, esse é um ponto importante, porque fez com que a Votorantim desenvolvesse morteiros projetados diferentes para cada região. Regiões mais quentes, a formulação é diferente de regiões mais frias. Por que isso? Porque como você aplica o morteiro de forma projetada, você abre muita frente, você aplica o morteiro em uma área muito grande de alvenaria. E aí, se esse morteiro não seca, não endurece no tempo suficiente para a mão de obra vir dando o acabamento, você acaba perdendo produtividade, ok? Então, no Brasil, pela extensão territorial, apesar de não ter grandes variações térmicas, mesmo assim, nós temos produtos com características de tempo de secagem um pouco diferente. E aqui eu vou mostrar alguns vídeos, né? Então, vocês vão observar que essa parede que está mostrada aqui no vídeo, o profissional levou esse tempo aqui, aproximadamente 4 minutos, para finalizar a aplicação, a primeira camada de morteiro projetado. E aqui tem alguns pontos importantes, né? Primeiro deles, você começa a aplicação sempre pelo canto. Aqui é como se ele estivesse fazendo um guia, tanto na horizontal quanto na vertical. Esse guia vai dar a ele uma ideia de espessura de morteiro para essa primeira camada, que normalmente fica em torno de 1,5, 1,5 centímetro, podendo chegar aí até 3 centímetros, tá? Outro ponto importante é que ele nunca aplica do início ao fim cada camada. Ele aplica em camadas de 1,5 metro de largura e depois ele vem para outra camada e depois para outra, porque isso garante que ele não tenha perda e também não tenha tanto perda de material, desperdício de material, quanto desperdício de tempo, ok? Vou passar o vídeo um pouco para frente, só para vocês verem que nesse tempo de aproximadamente aí, 4 minutos e meio, ele conseguiu finalizar aquele painel, obviamente aí até a altura um pouco acima da cabeça dele, mas aquele ponto que eu comentei no início, a energia de aplicação, ela permanece a mesma em todas as camadas, certo? Isso é um ponto fundamental quando se fala de durabilidade de morteiros, ok? Um outro ponto aqui bem importante, depois que ele terminou a aplicação da primeira camada, ele vai utilizar aquela régua H que eu mostrei na foto anteriormente. E um ponto muito interessante que ele representa, provavelmente, um dos maiores ganhos de produtividade dos morteiros projetados em relação aos morteiros aplicados manualmente, é que essa régua H permite dar o início do acabamento do morteiro com argamassa, com o morteiro ainda mole. Então, a velocidade de execução é muito maior. Aqui no vídeo. Então, ele vem com essa régua H, o que vai ficando na régua, ele utiliza, ele não joga fora. Observe o chão está praticamente limpo e seco, ou seja, não cai produto, não tem desperdício de material, certo? Então, aqui ó, ele está executando em praticamente 1 minuto e meio, ele vai pegando a sobra de material da régua, vai tampando alguns buracos que ficaram. 1 minuto e meio, ele já deu uma alisada na parede e já iniciou o processo de acabamento, ok? Após essa etapa, ele vem para uma segunda camada de aplicação de morteiro, de projeção de morteiro. Essa aplicação agora a única função, que é preencher as falhas, os vazios que ficaram da primeira.
Então, observe que ele gasta 1 minuto e 10, mais ou menos, para poder preencher esses espaços. É muito rápido. E logo na sequência, ele já vem com a régua dando mais um acabamento, ok? E nesse acabamento aqui, ele leva em torno de mais 1 minuto e meio, ok? Ó, aqui é o finalzinho do processo, só para a gente ganhar um pouco de tempo, mas ficou praticamente finalizada a parede, ok? Um ponto importante também é o seguinte, quando você finaliza essas etapas de projeção de morteiro, é sempre importante deixar um balde próximo, porque um pouco de argamassa que sai pelo bico da projeção, de morteiro que sai pelo bico da projeção, pode ser aplicado depois nesse fechamento de vazios. Então, observa, ó, que ele tampa com o dedo, joga o resto do morteiro no balde e você continua com desperdício praticamente zero. Por último, vem a parte de acabamento. Essa etapa, esse vídeo que eu vou mostrar aqui agora, ele é um vídeo que ele pode ser eliminado. É uma etapa que pode ser eliminada dependendo da qualidade e experiência do profissional que está aplicando, certo? No Brasil, pelo fato de você ainda ter em algumas obras uma espessura de morteiro alta, às vezes é necessário você reguar, você cortar a massa depois que ela puxa. Que no Brasil nós falamos que ela puxou, ela secou o suficiente para ser cortada. Mas, de novo, é uma etapa que, morteiros projetados, ela deveria ser eliminada, porque essa argamassa, ela representa, por mais que seja uma camada muito fina, desperdício. Ok? E, por último, tem aqui a camada de a etapa de acabamento. Nesse caso, desse vídeo, segundo vídeo, o acabamento com desempenadeira, o acabamento manual, e nesse último, o acabamento mecânico, ok? Ganha-se também muito tempo nesse acabamento mecânico, e aqui, com esse tipo de desempenadeira, você consegue eliminar, ou eliminar não, mas reduzir a massa corrida para a pintura em torno de 50% a 60% quando comparado com o acabamento manual. Por último, eu trago aqui algumas recomendações que são cuidados. A partir do momento que você passa a utilizar morteiros industrializados, você precisa ter cuidado na dosagem de água. Ou seja, você tem um produto com alta tecnologia, com areia controlada, com cimento controlado, aditivos. Então, o uso correto da quantidade de água é fundamental para você garantir o desempenho. E nós recomendamos o uso dos baldes graduados, eliminando latas e eliminando aqui as medidas com carrinhos e jiricas, que não é incomum de encontrar em algumas obras. Ok? Alguns fatores são muito importantes na decisão para a escolha do sistema de projeção, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte, a parte do projeto ela tem uma influência muito pequena, tá? Ou seja, tomar a decisão de utilizar morteiros projetados na fase de projeto, para os nossos clientes, foi uma pesquisa feita em 2011, com vários clientes, aí, uma amostra de mais de 100 clientes, e aqui o que eles colocaram nesse gráfico foi o peso, a importância de cada um desses pontos na decisão, na escolha pelos morteiros projetados. Tá? Então, a fase de projeto tem pouca relevância, a redução de mão de obra é importante, mas não é o principal ponto. O custo, por incrível que pareça, e a gente mostra para o cliente com cálculos bastante aprofundados e detalhados de que a argamassa, o metro quadrado aplicado de morteiros projetados,
sai no mesmo valor ou mais barato que o metro quadrado dos morteiros manuais. E eu vou trazer alguns estudos de caso. Um outro ponto, e esse sim tem bastante relevância, é a qualidade, e por último, o mais relevante é a produtividade. Ok? Aqui eu trago alguns casos rápidos que foram feitos no Brasil, foram estudos mesmo, a maioria deles com professores de universidades, estudos acadêmicos, que mostram o efeito da produtividade entre o sistema de aplicação manual de morteiros e o sistema de aplicação projetado de morteiros. No Brasil, acredito que em vários locais se utiliza a medida RUP de produtividade, que significa homem-hora por metro quadrado. Quanto menor o valor de RUP, maior a produtividade. E nesse estudo que nós fizemos em um prédio bastante grande, em vários pavimentos, mostrou o seguinte, que se você avaliar a produtividade direta, ou seja, no momento da aplicação da argamassa, ou seja, é o pedreiro, o profissional, a mão de obra no momento do lançamento da aplicação da argamassa e do acabamento. Só está medido esse tempo nesse primeiro gráfico. Então, para a argamassa ensacada, morteiro ensacado, que é a curva cinza, e o morteiro projetado em silo, que é o gráfico laranja, lembrando que quanto menor o valor, maior a produtividade, você tem no morteiro projetado 27% mais produtivo do que o ensacado aplicado manualmente. Quando você coloca no cálculo de produtividade os impactos indiretos, o que são esses impactos indiretos? É o transporte da argamassa do ponto de produção até o ponto de aplicação. São as paradas por falha de equipamento, as paradas por mão de obra, falhas de aplicação. Então, são todos aqueles pontos que não estão diretamente associados à aplicação e acabamento do morteiro. Você tem um efeito muito maior da produtividade, ou seja, se distancia mais ainda, né? O produto ensilado e projetado tem 39% mais produtivo que o ensacado. Esse foi um outro estudo que nós fizemos num prédio de térreo mais 11 pavimentos e cobertura, ou seja, total de 13 andares, em 3 torres, 3 edifícios, e nós chegamos a esses cálculos. Esse cálculo foi feito pelo construtor, ele não foi feito por nós, tá? Mas quando ele comparou morteiro convencional aplicado manualmente e o morteiro projetado, esses foram os resultados de produtividade, certo? Lembrando, quanto menor o número, maior a produtividade. Ou seja, morteiro projetado foi 51% mais produtivo do que o sistema convencional aplicado, morteiro aplicado manualmente. Ok? E aqui ele trouxe algumas outras informações importantes. Mão de obra, número de pessoas que trabalharam. O sistema projetado foi metade das pessoas necessárias no sistema de morteiro manual para a mesma produtividade. Ou seja, ele reduziu pela metade a equipe para ter a mesma produtividade. Ok? Por quê? Essa equipe de 12 produzia 28 metros quadrados dia em relação à equipe do sistema convencional. Então, esse foi o ganho aí quando se calcula em homem-hora, dá os 50% mais produtivo. Tá? E aqui um ponto importante, o custo do morteiro projetado foi quase 11% menor que o morteiro aplicado manualmente.
porque ele calculou todo o processo, ele calculou perdas, ele jogou na conta a produtividade, tudo, ou seja, é um metro quadrado aplicado, com tudo que impacta nessa produção. E esse aqui é um último caso que nós comparamos a argamassa usinada, né, que são aquelas produzidas em centrais de hormigão, a argamassa industrializada ensacada, ou morteiro industrializado, né, ensacado, e o morteiro industrializado projetado. Então, observem aqui, no final, o custo, né, como ele vai caindo, o custo por metro quadrado, quando você vai aplicando tecnologia. Você aumenta a metro quadrado dia produzido e você reduz o custo desse metro quadrado porque você tem um ganho alto de produtividade. Que eu vou compartilhar com vocês um vídeo feito pelo engenheiro dessa obra que eu apresentei, o último caso, e ele é bom porque traz também um comparativo de tempo entre a morteiro manual e morteiro projetado. O vídeo não, peço desculpas, mas o vídeo não está reproduzindo. Não sei se é uma limitação aqui do... Afinal, eu tento repassar esse vídeo. Vou tentar uma última aqui, tentativa rápida. É uma limitação, vou passar, espero que vocês consigam. O pessoal está comentando que não estão conseguindo escutar o vídeo. Vou aumentar um pouco aqui e ver se agora é possível escutar. Bem, estão dizendo aqui que não é possível escutar o vídeo, então, para não atrasar a nossa apresentação, eu vou seguir em frente. Peço desculpas. Entrando no último bloco, aqui eu trago uma pesquisa que foi feita com 104 construtores do Brasil, de diferentes tamanhos, e eles colocaram os principais pontos críticos que eles enfrentam hoje em obra, e que o sistema de morteiro projetado acabam resolvendo essas questões. O mais votado foi a qualidade da mão de obra, uma qualidade muito baixa. Outra é a escassez, a falta de mão de obra especializada, foi o segundo ponto. O terceiro é a baixa produtividade no sistema convencional de morteiro manual, aplicado manualmente. Falta de procedimento e controle na execução e a baixa capacitação do corpo técnico. Tá? Então, esses foram os pontos que eles colocaram que morteiros projetados resolveram para ele em ordem de prioridade.
ok? Eu trouxe aqui uns exemplos para vocês também, uma tecnologia que foi utilizada recentemente num estudo aqui no Brasil, que é o uso do escaneamento laser 3D para identificar pontos na fachada do prédio que causariam um aumento da espessura de morteiros. Hoje, como eu comentei no início, um dos grandes problemas de patologias, de problemas em fachadas de prédio no Brasil, é a espessura dos morteiros para compensar, para corrigir falhas executivas, principalmente na estrutura dos prédios. Então, esse equipamento, que é um scanner 3D, ele faz essa leitura, joga isso para um software de computador, que no final gera, depois de trabalhado as imagens, gera este gráfico para o engenheiro da obra. Esse gráfico traz onde estão os pontos críticos em escala de cores, ou seja, os pontos da fachada que estão mais externos à fachada e que gerariam um aumento da espessura de morteiros para corrigir essas falhas. Com esses gráficos, o engenheiro consegue trabalhar ou reduzir os problemas pontualmente e, com isso, reduzir a espessura total da fachada. Ok? Então, esse foi um exemplo de um prédio que nós fizemos em São Paulo, fizemos vários outros também e que funcionou muito bem. E depois, uma outra inovação que a gente tem aplicado aqui é a termografia, né? Que são imagens térmicas. Eu não entendi porque não está aparecendo as imagens. Deixa eu tentar abrir novamente aqui a apresentação. Vou pedir um minuto rápido para eu abrir novamente a apresentação. Nós temos tempo para isso. Pedir o pessoal para me responder aqui pelo WhatsApp. Se alguém puder me responder. Claro, Marcus, no hay problema, si quieres puedes volver a reiniciar tu presentación. Mientras tanto, a todos los asistentes les pido que puedan ver y formularnos las preguntas que quieran mientras Marcus pone su presentación. Los que están conectados en el teléfono, en su celular hay un lugar donde dice preguntas. Ahí pueden formular la pregunta que ustedes quieran hacerle a Marcus. Esta presentación es de mucho valor, está bastante completa. Entonces, los que quieran hacer preguntas, es el momento. Vayan haciendo las preguntas y conforme nosotros vayamos desarrollando ya ahora al final de la presentación, vamos a ir respondemos a cada uno. Já estou abrindo novamente a apresentação. Vamos ver se resolve o problema técnico. Miguel, eu sugiro, enquanto abre, se vocês quiserem já colocar alguma pergunta, se surgiu alguma, eu já vou respondendo enquanto abre novamente a apresentação. Dale, ahí Nacho te va a leer algunas. Solo una duda que internamente algunos clientes me han estado preguntando. ¿En torno de qué inversión estamos hablando para una máquina para argamasa projetada? Certo, existem, na verdade, no mercado, como eu comentei, muitos equipamentos. Aqui no Brasil, esses equipamentos variam aí de
R$5.000 até R$25.000. Isso é muito relativo, alguns equipamentos importados ou com funções diferenciadas, né, com um pouco mais de tecnologia, mas existe um fabricante nacional aqui, muito requisitado, e com um custo bem mais acessível. Perfecto. A ver, vamos a otra pregunta mientras abrimos la presentación. Preguntan, ¿qué opina de adicionar caolín al mortero para fachada? Caolín, só preciso saber o que é o caolín para vocês. Se é aqui nós chamamos uma argila muito fina, que é bastante utilizada em algumas regiões, mas ela é uma argila, ela não é o cal, né? A cal que vem do calcário, né? da calcinação do calcário. Eu só preciso que alguém me oriente aí o que o caolín para vocês é qual material? Estaba hablando con el micrófono apagado. Es un tipo de piedra blanda, pero déjame que te paso ahora exactamente qué es para que puedas opinar. Había otra pregunta mientras, el tipo de arena artificial o arena natural, ¿cuál desempeña mejor y cuáles son las diferencias? Bem, no processo de morteiros industrializados, a areia artificial ela funciona melhor porque nas próprias fábricas você tem os moinhos e consegue estabelecer a granometria ou faixa granométrica que você quer. E isso dá aquele efeito de empacotamento que eu comentei, que traz uma série de benefícios para as argamassas. Mas algumas fábricas da Votorantim utilizam também a areia natural. E aí ela é selecionada, se faz normalmente uma blendagem, uma mistura de 2 tipos de areia com diferentes granometrias, e você consegue esse efeito de empacotamento também. Tá? Mas é isso. As duas funcionariam. Tecnicamente, da mesma forma, porque apesar das areias industrializadas normalmente serem grãos lamelares, você corrige a plasticidade e fluidez da argamassa com os aditivos, retentores de água, incorporador de ar. Né? Já as areias naturais, pelo formato mais esférico dos grãos, elas exigem um menor consumo desses aditivos, mas no final, elas dosadas corretamente com os aditivos, ela vai ter o efeito igual. Tá? Então, não tem perda. Você consegue compensar aditivos. Bem, eu vou voltar aqui à apresentação. Eu peço desculpas, mas a apresentação que eu estava fazendo, ela, não sei porquê, deu um problema, travou e não está abrindo novamente. Mas o que eu ia comentar rapidamente da termografia é que foram feitos alguns estudos de painéis testes aqui, colocando vários defeitos entre a alvenaria e o morteiro projetado, e em alguns casos, inclusive, colocando revestimentos cerâmicos também. Foram feitos um processo de aquecimento e resfriamento com água desses painéis, simulando aí a incidência de sol e chuva, e com o objetivo de estabelecer uma correlação da temperatura superficial do emboço com esses defeitos. Tá? E o estudo mostrou que sim, é possível achar os defeitos sob ou abaixo do reboco, né, dos morteiros, usando termografia, inclusive fissuras também. Tá?
E quando vai para os revestimentos cerâmicos, também foram criados vários defeitos por trás do revestimento e eles foram mapeados por questões de diferenças de temperatura. Aqui é um exemplo da termografia sendo usada para achar um defeito de desplacamento na fachada. Não sei se é possível escutar o som aí dele batendo, mas a câmera térmica mostra exatamente o defeito que ele mapeou com um martelinho, com uma ação mecânica, né? E aí a gente tem usado isso para achar alguns defeitos em fachadas e atuar preventivamente, corretivamente em obras de clientes nossos, tá? Então, isso aqui é uma fachada de um prédio que tinha um defeito de desplacamento e com o uso da termografia a gente mapeou o defeito e o construtor conseguiu fazer essa correção aí no prédio. Aqui é um outro exemplo, nós fizemos aqui de drone, como mapear essa fachada e identificamos vários pontos de desplacamento também, depois foram comprovados por foto, e aí, dependendo da altura do prédio, essa tecnologia facilita bastante. Lógico que ela tem muitas limitações e precisa ser mais estudada, né? Que é usando a termografia também numa fachada do térreo, sem uso de drone para tentar achar alguns defeitos. Aqui a mesma coisa, uma área que apresentava defeito, que depois foi comprovado ali com alguns cortes. Aqui uma fachada pintada. Aqui no Brasil a gente chama esse tipo de pintura de granfino ou grafiato, e ele esconde fissuras, né? E a gente, com a termografia, conseguiu achar um ponto de infiltração que existia na fachada. Aqui um outro prédio novo, mas que tinham vários defeitos nas quinas de janela com fissuras, que depois gerariam, por exemplo, umidade dentro dos apartamentos. Então, você não consegue identificar nenhum problema numa imagem comum, mas quando você vai para uma imagem térmica, esses defeitos ficam bem evidentes. E aqui várias outras aplicações, aqui brincando um pouco, o profissional esqueceu dentro do reboco as marcações de espessura do morteiro. Aqui umas fissuras de juntas de movimentação que estavam com infiltração, não aparecia infiltração na imagem digital, mas na imagem térmica sim. Aqui um piso também que estava sofrendo um processo de aquecimento por um equipamento e a gente conseguiu mostrar exatamente a região que o aquecimento acontecia. Enfim, tem várias aplicações aqui, parede de concreto, então consegue-se acompanhar aqui aonde que está o nível do concreto no preenchimento das paredes, e inclusive identificar se foram formados bolhas de concreto. Enfim, era isso. Espero ter acrescentado e trazido informações novas e de interesse. Guilherme, coloco à disposição aí de vocês para mais perguntas e agradeço aí a participação de todos. Marcus, muy bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho por la presentación. Ahora voy a leer algunas de las preguntas que se tienen. Preguntan sobre la humedad, la aplicación de este tipo de mortero proyectado en la humedad. Aquí la pregunta es, ¿qué sucede con el mortero proyectado cuando la humedad es superior al 60%? Umidade de 70%? Sim. Sim, a umidade do ar ou a umidade do substrato da parede? Não especifica a pergunta? Se for a umidade do ar, umidade relativa do ar, de 70%, não tem problema nenhum. O que vai acontecer é que você pode ter um tempo maior de cura, de secagem dessa argamassa para se dar o acabamento. Mas isso se consegue resolver no processo de execução com, às vezes, um pouco menos de água na mistura ou
eliminando o chapisco, que você aumenta aí a perda de água do morteiro para o substrato. E se for umidade de 70% do substrato, aí sim é um problema. Ou seja, se o bloco tiver com umidade alta, o que acontece é que o efeito da adesão inicial que eu expliquei, ou seja, o momento em que o morteiro é projetado na parede, ele se fixa na parede também pela perda de água imediata para o bloco. E isso forma um efeito de sucção, um efeito ventosa que segura o morteiro no estado plástico ainda. Se o substrato estiver muito úmido, molhado, ele não vai puxar, ele não vai absorver a água da argamassa e você pode ter o desplacamento, porque naturalmente morteiros projetados eles são mais plásticos do que um morteiro aplicado manualmente. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias Marcos. A ver, vamos a leer algunas otras preguntas que tenemos por acá. Bueno, hay otra pregunta sobre el clima, que ya le hemos respondido. Después, déjenme ver. Preguntan sobre el tiempo de que fragua. Después de colocado el mortero, ¿en cuánto tiempo fragua? Em quanto tempo? Es el fraguado. O que significa fraguado? É acabado? É dar o acabamento? Así es. Bem, vamos lá. Eu não sei o que significa fraguado, mas depois que você aplica a morteiro projetado, como ele pode ser dado o acabamento com ele ainda no estado mole, com o uso da régua H, então é imediato. Você aplicou a argamassa, o morteiro projetado, ele terminou de projetar num pedaço de parede, tudo, ele já pode, inclusive é assim que funciona a equipe. Enquanto um vem projetando o morteiro, vem o outro atrás, dando o acabamento com a régua H, com ela ainda no estado plástico, entende? Aí, depois que ele deu esse primeiro acabamento com a régua H, aí sim ele tem que esperar um tempo, e esse tempo é muito relativo, caso ele queira dar um acabamento manual melhor. Tá? E aí esse tempo de espera para ela endurecer o suficiente para ele vir dando esse acabamento manual, ou melhorando o acabamento manual, ele pode variar de 30 a 1 hora e pouco, dependendo da condição de clima. Tá? Não só de umidade, mas de temperatura também da região. Por isso que eu falei também lá atrás que no caso do Brasil, que é um país muito extenso, com variações climáticas grandes, a massa, o morteiro projetado produzido no sul do país, ele é diferente do produzido no Nordeste. O Nordeste é muito quente, o sul é frio. Então, ele é dosado, ele é calibrado para atender a condição local de temperatura. Perfecto, Marcos, perfecto. Ahora tenemos otra pregunta. Marcos, só para aclarar, fraguado é tempo de pega. Desculpa? Fraguado é tempo de pega. Tempo de pega. O tempo de pega é o indicado para qualquer produto que tenha cimento. Tá? Ou seja, não sei se o tempo de pega de vocês é o tempo de uso dessa argamassa depois que foi misturada com água. É isso? No caso de argamassa, seria o tempo em aberto. Né? Aqui Isso. o mesmo termo, tanto para concreto como para morteiro. Sim. Para morteiro projetado, o tempo que você tem, a partir do momento que você botou a água para aplicá-lo, é de 2 horas. Quem estabelece isso é o cimento, ok?
é porque o tempo de pega ele é mais relevante, mais preocupante quando você fala de argamassas colantes, que são utilizadas para fazer a colagem de cerâmica. Aí esse tempo de pega faz mais sentido falar, entende? Porque é o tempo do momento que você aplicou a argamassa na parede com a desempenadeira dentada e você vai colar uma cerâmica, você tem um tempo de pega que em argamassas colantes varia de 5 a 20 minutos. Isso também é muito relativo de onde você está aplicando. Você está usando uma argamassa colante para colar uma cerâmica numa fachada, onde você tem efeito de vento, de sol, o tempo é muito reduzido. Por isso que você, o profissional, tem que abrir panos muito curtos, no máximo de 1 metro, 1,5 metros, para ele poder assentar e garantir que a cerâmica vai ficar colada. Se ele está em área interna, esse tempo é de 15, 20 minutos. Se tiver um tempo mais frio, pode até estender um pouco mais. Ok? Ok, vamos con 2 preguntas más. Tenemos bastantes preguntas, pero vamos a hacer las últimas 2. Aquí nos preguntan, ¿cuál es el espesor máximo de revestimiento que se puede aplicar para el mortero proyectado? Muito boa pergunta, tá? Bem, para a argamassa projetada, o que a gente recomenda são espessuras ali no máximo de 4 a 5 centímetros. Mais do que isso, tem 2 questões. Uma questão de norma, que no Brasil, para revestimentos internos e externos, existe uma limitação para você aplicar em uma única camada. Ok? Então, se você for aplicar uma camada superior a 4 centímetros, você precisa começar a fazer ou ancoragem ou você precisa começar a aplicar em camadas sobrepostas, o que não é indicado, tá? Mas para um morteiro projetado, você consegue facilmente chegar aí a 4 centímetros por camada sem que ela desplaque, sem que ela escorra da parede. Y bueno, por último, Marcus, nos preguntan, ¿cuál es el nombre que tiene, presentaste vos un equipo láser? ¿Cuál es el nombre en el mercado que se puede encontrar el equipo? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Pode repetir? Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Con qué nombre podemos ubicar en el mercado el equipo láser que mide las deformaciones en fachada? Só para te ajudar, Marcos, qual é o nome no mercado do equipe de laser que mede as deformações na fachada? Tá, ok, obrigado. Então, você tem vários fabricantes, esses equipamentos 3D laser, eles já são usados em escala para várias aplicações. Então, se você pesquisar na internet, vão te aparecer vários. Para aplicação em construção civil, como eu demonstrei aqui, existem alguns equipamentos com maior potencial, tá? Porque quando o laser faz a leitura, ele está instalado no térreo do prédio e ele tem uma angulação máxima e uma distância máxima que ele tem que ficar do objeto de leitura, que nesse caso é o prédio, para ele conseguir ter assertividade, confiabilidade nessa leitura, porque você está falando ali de milímetros, centímetros, entendeu? Então, tem que ser equipamentos muito potentes mesmo. Então, eles não são fáceis de achar, não são baratos. Quando nós fizemos esse estudo, ele estava na ordem aí, um equipamento desse de R$300 mil, tá? De 150 a R$300 mil, tá bom? Mas aí depende muito da altura do prédio que você quer ler e do grau de assertividade, de confiabilidade que você quer na informação. Marcos, quiero agradecerte a nombre de Itacamba el tiempo que te has tomado para preparar esta información, para explicarnos y para compartir tus conocimientos.
a la audiencia y a toda la gente que ha estado. Se han conectado más de 300 personas durante este webinar. Agradecerles también. Vamos a colgar la exposición de Marcus en nuestra página web. Vamos a enviarles también una encuesta para que califiquen si la información ha sido interesante, ha sido adecuada, para que puedan sugerirnos también qué temas son los que les interesaría profundizar y nosotros poder ayudar en esa profundización. Y asimismo, invitarlos ya el jueves, me parece que es el jueves que vamos a tener nosotros a un disertante de España hablando específicamente de hormigón, una persona especialista dentro del grupo en hormigón, atiende la hormigonera más grande de España también, y vamos a tenerla junto con nosotros. Marcus, de nuevo, muchísimas gracias, obrigado, que estén muy sanos todos en casa, y a toda la audiencia, amigos, gracias una vez más, que estén bien y que pasen una buena semana. Nos despedimos y por favor, las encuestas son importantes para que vayamos siempre estando en contacto. Me dicen además que les vamos a mandar por mail a los que se han inscrito el certificado de participación que seguramente suma valor también. Les agradecemos muchísimo y hasta la siguiente oportunidad.